Bem, amigos da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, estamos entrando no ar com o programa É do Esporte, Giro da Várzea. Temos informações a dar aos senhores de competições e amistosos que aconteceram no nosso amador e no varziano nesse final de semana, nos dias 24 e 25. Também comentaremos alguma coisa do profissional, porque são notícias do esporte que é a nossa razão neste programa Giro da Várzea. Lembrando que no sábado, lá em Canoas, nós estivemos presentes, tirando fotografia, cobertura e também participando de um futebol com aquele pessoal que são os amigos Bola a Bola, lá do Campo do Harmonia, um grupo muito bem organizado, em que nós tivemos prazer de participar com eles. Ali o nosso amigo o Antônio Sanguiné, Ronaldo, todo aquele pessoal ali que nós temos ali e fizemos um bom futebol. Mas vamos ao que interessa, que é o esporte. Nós temos uma competição que está acontecendo, que é a Copa Surdinascar. Tivemos a primeira rodada agora no domingo, foi no dia 25, lá no Campo da Tuca. Nós tivemos pela chave A, às 9 horas, o Guarani, nosso amigo Perna, foi derrotado em 1-0 pelo 100% B, do nosso amigo Fernando Cocola. Pela chave B, às 11 horas, o Guaibacor foi derrotado em 3-0 pelo Figueira, do Parque dos Maias. No campo da Intercap, nós tivemos pela chave A, às 9 horas, o Jaime Teles foi derrotado em 1-0 pelo Vila Vargas, do nosso amigo Cunha, Jorge Cunha, tenente da brigada. Ele joga conosco lá na ASSTBM. Às 11 horas, pela chave B, o Flamenguinho da Tuca, nosso amigo Paulão, derrotou em 3-1 ao Estrela. Nesta rodada folgaram o Ravena e o Paulo Berg. Nós teremos a segunda rodada, será lá no dia 1º de novembro. No campo, será um domingo, né? Campo da Tuca, às 9 horas, pela chave B, nós teremos o Estrela, que vai enfrentar o Paulo Berg. Pela chave A, o Vila Vargas vai enfrentar ao Ravena. No campo da Intercap, pela chave B, o Figueira, esse do Parque dos Maias, vai enfrentar o Flamenguinho da Tuca, às 10 horas. Nessa rodada folgarão o Jaime Teles, o 100% Beco, o Guarani e o Guaíba Cor. Também teremos em continuidade a esta rodada um jogo que não aconteceu, que normalmente ou preliminarmente está marcado para o dia 11 de novembro, uma quarta-feira, e será lá no Campo da Tuca, às 19h40. Pela chave A, nós teremos o 100% Beco. Estou aí continuando pela Copa Surdinascar. Nós estamos em competições oficiais e também temos o Torneio da Tuca. Os resultados que aconteceram a segunda rodada, categoria é veterano dessa aí, né? Nós tivemos às 20 horas, lá no dia 22, quinta-feira. O Boca Braba venceu em 5-0 ao Atlético. E às 22 horas, o Carumbé venceu em 1-0 ao Azulão. Lá na sexta-feira, nós tivemos também a terceira rodada do Torneio da Tuca, lá no Campo da Tuca, categoria veterano. Às 20 horas, o Cecília foi derrotado em 2-0 pelo Gaúcho. E o Lisboa foi derrotado em 1-0 pelo Rua 1. Só que esses às 22 horas. Essas são as competições que nós temos lá. Também lembrando aos senhores que vem aí
a 7ª Copa Farroupilha. Ela é de veteranos, terá início em novembro e o local é o Aras Muradás, lá em Canoas, e um limite de 6 equipes. Quem nos dá essa informação de todas essas competições é o nosso amigo Alexandre Marques, do Expresso da Várzea, nosso parceiro também, né? Nós tivemos amistoso também, Alexandre Marques, quem nos informou que foi no dia 25, no domingo pela manhã, categoria veterano, às 11 horas da manhã, lá no campo do Léo Bertaco, em Porto Alegre. O Dínamo Futebol Clube venceu em 3-0 ao Lami Futebol Clube. Alexandre Marques quem nos informou. Também nós tivemos dois jogos amistosos, também lá no Léo Bertaco, só que no dia 24, esse aí, né? O Mocidade, na categoria Master, venceu em 5-0 ao Fute Samba. Mas, à tarde, pela categoria livre, o Mocidade foi derrotado pelo Alphaville em 2-1. Quem nos deu essas informações é o nosso amigo Francisco Melo. Também nós tivemos amistoso. Foi lá no campo do 1º de Maio, do bairro Matias Velho, no sábado. Categoria 50. Foi às 10 horas da manhã. O 1º de Maio, dono da casa, enfrentou ao Veteranos da Bola. Empataram em 5-5. Foi um jogo amigável, foi muito amistoso, o pessoal mostrou um bom relacionamento, e quem nos falou e nos comentou nesse sentido foi o lá do 1º de Maio, o Benildo e o Adriano, e também eles agradecem porque os Veteranos da Bola é o nosso amigo Ivo, lá do que se reúne e joga no campo do Harmonia, também de Canoas. Tivemos também um amistoso, foi lá no campo do Palmeirinha, foi no sábado, dia 24, às 14 horas, categoria 5-5. O dono da casa, do nosso amigo presidente Delmar, também do Ayrton, que é nosso amigo, e ele que nos comunicou essa competição, o dono da casa venceu em 3-0 Palmeirinha, que jogou com Última Hora, que é de Porto Alegre, da Lomba do Pinheiro. Eles estão iniciando suas atividades pós-pandemia. Também tivemos um amistoso, foi lá no sábado também, no dia 24. Só que quem nos informou esse foi o nosso amigo José Medeiros. Ele é lá do Oriente da Tchalolô e ele participa dos jogos da categoria e treinador também do 5-5 e do 60. Mas nós tivemos uma competição lá no campo do Vila Augusta, em que às 14 horas da tarde, o Vila Augusta, dono da casa, venceu em 5-3 ao Oriente. No campo do Chavante da Vila Elza deveria acontecer um jogo também do Oriente versus o América, às 16 horas, mas não se realizou porque o América não compareceu. Também nós tivemos rodada lá no dia 24, no sábado. Essa competição oficial foi a Copa UEFA 2020, categoria livre. A segunda rodada no Aras Muradás, campo 1, lá em Canoas. O Menino Deus empatou 1-1 com o All Black. Isso foi às 10 horas. Às 12 horas, nós tivemos o Ipanema, que venceu em 3-0 ao Degaçados. Depois da tarde, 14 horas, o Corinthians Gaúcho venceu em 1-0 ao Juventus Canoas. E às 16 horas, o Grafitec venceu em 1-0 ao Porto Real. Quem nos informa sempre, nosso amigo Alexandre Marques, lá do Expresso da Várzea. Agora vamos a competições oficiais pela Superliga Viamonense de Esportes. A Copa Valdir Elias, é o Russinho, aquele
prefeito que faleceu de Covid, em homenagem a ele. Os resultados da segunda rodada que aconteceram lá no dia 24, no sábado. Temos categoria do Master 50 e o Super Master 55. Super Master 55 é às 13h30, sempre com 30 de tolerância. No campo do Metropol, o Metropol, na categoria 55, Super Master, empatou em 0-0 com o Paulo Berg. Depois, no campo do Martinica, os amigos Vila Isabel foram goleados em 4-0. O amigo Vila Isabel do nosso amigo Mectar Astorian, o Alexandre Carraveta, foram derrotados em 4-0 pelo Martinica. Nessa rodada folgou o Ravenna, nessa Super Master 55. Pela categoria Master 50, os horários são 15h30 e com 30 de tolerância. No campo do Operário nós tivemos o Porto Real, que foi derrotado em 5-1 pelo Augusto. Lá no campo do Metropol, o Metropol, dono da casa, venceu em 1-0 ao Olímpico do nosso amigo, no Metropol, nosso amigo Laurino Nispit, que jogou lá. E no Olímpico de Porto Alegre, cuja equipe tem o diretor e o treinador, que é o nosso amigo Orly Robalo. Nesta oportunidade ele foi derrotado por 1-0. No campo do Martinica, os amigos Vila Isabel venceram os donos da casa, o Martinica, por 2-1. Amigos Vila Isabel do nosso amigo Alexandre Carraveta. Também nós tivemos agora vamos para outra competição, é a Copa de Verão, Veteranos, e ela acontece sempre no campo do Ferrinho, ali no bairro Maitá, em Porto Alegre. Nós tivemos no domingo as semifinais. Foi às 9h, em que o Ilhéus Futebol Clube goleou em 4-1 ao Racing. Às 11h, também no campo do Ferrinho, o Sanssouci foi derrotado em 4-1 pela Academia Ritter. Agora, no outro final de semana, a finalíssima, né? Também nós temos resultados de alguns amistosos, claro que aqueles que nos forneceram, que mantiveram contato conosco, porque eles sabem que a divulgação é aqui conosco, da Rádio Impacto Web, e o Giro da Várzea também, que nós inserimos em arte lá na página dos Coroa de Canoas, que a divulgação é imensa. Não menos que a nossa emissora, o nosso canal está hoje com 50.600 inscritos. Só em divulgar essas informações, os senhores terão um grande destaque nas suas edições. Nós tivemos lá no campo do Chavante, quem nos avisa e nos informa sempre é o nosso amigo Jorge Antônio, ou Jorge Stiborski, a quem nós agradecemos. Nós tivemos então lá no Chavante da Vila Elza, pela categoria 60, às 10h30, o Chavante, que o nosso amigo Jorge participa, ele empatou em 1-1 com o Berguinho. Depois, às 15h, aí pela categoria 55, o Chavante goleou em 3-0 a equipe do Residencial Figueira, do nosso amigo Camundongo. Mas segundo ele nos informou, eles se atrasaram no horário e no fim tiveram que jogar muito pouco tempo. Não deu tempo da sua equipe se entrosar. Por isso que o Residencial foi goleado desta forma. Quem nos informou é o Camundongo, nosso amigo do Residencial. Às 14h nós tivemos aí lá no campo do Bom Sucesso, categoria 50, o Chavante da Vila Elza, que é quem sempre nos dá as informações, venceu em 3-2 ao Bom Sucesso em sua casa, lá na Alvorada. Também nós teremos a segunda Copa Rio Grandense de Futebol 2020. Será lá em Porto Alegre, e a primeira fase, a fase de grupo, será lá no dia 1º de novembro de 2020.
O primeiro jogo será às 9 horas. Será entre o São Caetano e o Ocite. Depois do segundo jogo, 11h30 horas, o Real Sem Limites vai enfrentar o Estrela. Terceiro jogo, 14 horas, o Imperial vai enfrentar ao Atlético Cachoeira. E às 16h30 horas, o quarto jogo, o Barça vai enfrentar ao Campos do Sul. Quem nos informa sobre essa Copa, nosso amigo Alexandre Marques, do Expresso da Várzea. Agora nós vamos falar também, nós temos nosso amigo, o Laurino Nespit, que também nos mandou informações sobre uma equipe que tem a equipe dos gringos. Eles jogam lá no campo deles, na Capela de Santana, lá próximo a Portão e a Montenegro. E ele agradece ao presidente, e nós também, né? É o Jair Carminati, o presidente, e também o treinador da equipe, que é o nosso amigo Facini, também é conhecido como Felipão aí. Tivemos muita oportunidade de jogar juntos. Agora ele está naquela de treinador, né? Então, essa é a informação que nós temos lá. A seleção brasileira que foi convocada, vamos informar aos senhores, só para complementar as informações, né? Os goleiros foram o Alisson, o Ederson e o Weverton. Os defensores, o Danilo, o Gabriel Menino, o Alex Telles, o Renan Lodge, o Éder Militão, o Marquinhos, Rodrigo Caio e Thiago Silva. Os meias, o Casemiro, o Arthur, o Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Fabinho e o Coutinho. Os atacantes, o Vini Júnior, o Neymar, Firmino, o Everton, Cebolinha, Gabriel Jesus e o Richarlison. Esses foram os convocados do Tite. Também no domingo, dia 25, nós tivemos os 2 jogos do profissional da nossa dupla Grenal, em que o Grêmio, lá no Paraná, venceu em 2-1 o Atlético Paranaense. E com isso agora está em 9º lugar na tabela, a primeira vez que ele está numa colocação tão boa, 9º lugar, com 24 pontos. O Inter empatou em 2-2 com o Flamengo. O gol do Flamengo, o empate, foi aos 50 minutos do segundo tempo. A defesa vacilou e as mudanças do Cudê não foram boas. Trouxe o Inter para trás e ele foi apertado e esmagado pelo Flamengo. E com isso foi merecido 2-2 diante da qualidade do jogo das duas equipes. Com isso o Inter continua pelo saldo de gol em primeiro lugar, 35 pontos. O Flamengo também em primeiro lugar com 35, mas em segundo em relação aos pontos, né? Então o Inter é o líder. Com isso, nós encerramos esta rodada do Giro da Várzea. Nós esperamos que os senhores tenham gostado e gostaríamos de deixá-los bem esclarecidos. Além do nosso programa que nós falamos, também nós abastecemos a página dos Coroas de Canoas. Sigam conosco, tanto na emissora Giro da Várzea, ou lá na página dos Coroas. Ficamos agradecidos pela audiência e a visualização dos senhores do nosso programa. Até uma próxima oportunidade. O nosso muito obrigado a todos vocês.